Hoje nós vamos falar com a Natália Cavalcante, que já se encontra aqui no estúdio, linda, maravilhosa, para conversar com a gente sobre um assunto importantíssimo. A Natália Cavalcante é cirurgiã de cabeça e pescoço do HU e aceitou nosso convite nesta manhã para a gente bater um papo sobre o Julho Verde, que é a campanha que reforça essa conscientização e prevenção do câncer de cabeça e pescoço. E nós vamos falar sobre essa campanha, porque nessa campanha, gente, uma das coisas que chama mais atenção da gente é que muitas vezes as pessoas saem divulgando, falam muito da campanha, mas de verdade, falando para você que está aí assistindo o nosso programa, às vezes você divulga o que está errado, gente. Se está errado, presta atenção. Vamos abrir os olhos, mas abrir os olhos e também prestar atenção no que está ouvindo. Às vezes você divulga o que você ouve e acha que é o certo. Você sabia que tem muitas coisas que a gente tem que se calar, ouvir e buscar a informação correta. Ah, mas eu sou uma profissional, eu sou uma comunicadora, eu vou divulgar porque falaram. Falaram? Quem falou? Qual foi o profissional? Ah, mas eu vi nas redes sociais. Viu quem falando? Porque hoje todo mundo resolveu ser tudo. A gente vive batendo nessa tecla e a gente tem que ter esse cuidado. Cuidado! Hoje nós estamos com a Natália, né, Natália? E a Natália veio para falar sobre o assunto, porque sobre o assunto a Natália é profissional e vai nos alertar. Essa campanha é para chamar a atenção de quem está assistindo o programa, da apresentadora, de todos nós. Então a gente já começa logo explicando por que eu tenho essa curiosidade. Quando a gente fala cabeça e pescoço, esta região é afetada diretamente? Então, bom dia. Bom dia. Bom dia a todo mundo, bom dia ao pessoal que está assistindo. É um prazer estar aqui para falar sobre a minha profissão, minha especialidade, que a cirurgia de cabeça e pescoço, ela é uma especialidade que ela não é tão conhecida, né? Não é tão divulgada. Então, por que a campanha do Julho Verde? Por que o Julho Verde? O Julho Verde, ele é em homenagem, à alusão ao dia 27 de julho, que é o dia mundial. Não é só no Brasil, é no mundo. É o dia mundial de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço, porque qual é o nossa principal dificuldade em relação ao câncer de cabeça e pescoço? É a falta de conhecimento. Então, os pacientes chegam para a gente já com tumores avançados, que dificulta o tratamento, dificulta a possibilidade de cura, aumenta muito a mortalidade do paciente, a qualidade de vida. Então, o Julho Verde busca isso, conscientizar as pessoas de que o câncer existe e que tem os sintomas iniciais. Se for detectado precocemente, a chance de cura é acima de 90%. Você sabe o que você falou, Natália? Natália Cavalcante falou de um assunto interessante. Vejam só o que ela é. Na verdade, ela é cirurgiã de cabeça e pescoço do HU. Mas você está vendo o que ela está falando? Ela está falando de uma campanha, ela está falando de uma prevenção. O que significa dizer? O antes. Ela é uma cirurgiã que está abrindo os teus olhos para que você não chegue na cirurgia. E se tiver que chegar, beleza, você tem um profissional lá para te dar essa força, para estar com você. Mas você está falando de prevenção. E isso é de total responsabilidade, mas também de muita credibilidade de uma profissional que quer de verdade diminuir as situações dessa doença. E não só receber pessoas que já estão gravemente afetadas, não é isso, doutora? Exato. Os pacientes têm chegado principalmente no HU da rede EBSER, situado lá no hospital do campus da Universidade Federal do Piauí. Recebemos cada vez mais pacientes com tumores em estágio avançado, muitas vezes já em estágio inoperável, que infelizmente já fica só em cuidados paliativos para dar um conforto. E algumas cirurgias de grande porte, que são extremamente mutilantes para o paciente. A gente tenta proporcionar ao máximo a qualidade de vida, mas que o paciente fica bem debilitado. Doutora, a gente precisa chamar a atenção da população relacionado às regiões. Quais são as regiões mais afetadas pelo câncer de cabeça e pescoço? Para que as pessoas já fiquem logo atentas. E o que elas poderiam sentir antes? O câncer de cabeça e pescoço é toda essa região que acomete, tanto pode ser câncer de pele, a pele do rosto, orelha, nariz, lábio, pescoço, mas também tumores na boca, língua, lábio, faringe, que é o fundo da garganta, laringe, que é onde estão as pregas vocais. Nossa região também trata câncer de tireoide, glândulas salivares, que é aquela parótida, que é aquela glândula da cachumba, também tumores de órbita, nariz, seios da face. Então, assim, os sintomas iniciais, a pessoa sempre ficar de olho.
tá com aquele lesão, aquele caroço no pescoço que está crescendo, já está com mais de 15 dias, 20 dias, a lesão em crescimento que não diminui, então já é bom procurar um auxílio. Dor para engolir, você está com aquela dor, não melhora com a medicação, desconforto na hora do alimento, rouquidão também é um sinal importante, uma rouquidão persistente mais de 15 dias, aquela ferida que aparece, que não está cicatrizando, que uma ferida normalmente 10 dias, 15 dias já é para estar cicatrizada, aquela ferida que não cicatriza, você perceber que na sua boca está com alguma mancha, que também existem lesões pré-malignas, manchas vermelhas a gente chama de eritoplasia, são lesões pré-malignas que a gente pode fazer, é muito mais simples fazer uma cirurgia no estágio inicial do que num estágio avançado. Doutora, você viu o que você falou? A gente, quando fala de conscientização, de prevenção do câncer de cabeça e pescoço, hoje a doutora está falando num todo, num geral, e é uma conscientização mesmo, porque eu acho que para pessoas leigas sobre o assunto, elas imaginam cabeça, pescoço. Elas não imaginam todo, que engloba aquela cabeça que vem com o rosto, que vem com os dentes, que vem com o nariz, que vem com os olhos, a pele. Eu acho que essa informação, ela é muito valiosa. Ela está falando de tudo, cabeça e pescoço geral. Isso é muito sério, gente. Por isso que há uma necessidade dessa conscientização e que eu agradeço quem trouxe essas campanhas maravilhosas, porque, gente, é nessa hora que você que achava... Não, mas eu não tenho nada aqui, ó. Não tenho nada na minha nuca, não tenho nada na minha cabeça, tá tudo ok, tá tudo tranquilo. Aí é um grande engano, né? Porque você, de repente, está com um problema que não é de hoje, que já vem se arrastando há muito tempo e você não percebe. E como o câncer é silencioso, né? Quando vem aparecer esse grave problema que você tem que ir para uma cirurgia, como a doutora disse, já está numa situação mais agravada. E isso tem que ser chamado a atenção. Veja como a doutora falou no geral da importância. Eu acredito que muita gente não tinha nem noção. Por mais que a gente esteja numa campanha mostrando em todos os canais de televisão, é muito importante a gente chamar a atenção das perguntas que são feitas e dos profissionais que estão falando sobre o assunto. Não tem que ser um profissional que fala mais ou menos, tem que ser um profissional que fale e explique para você sobre essa conscientização, né, doutora? Na minha área de cirurgia de cabeça e pescoço, o slogan da campanha, até no ano passado, era assim, muitas vezes o câncer está na cara. Muitas vezes chega pra gente pacientes que os pacientes aparece uma lesão e fica, é normal, vai sarar. Aí às vezes não procura ajuda, não vai sarar, vai diminuir e não chega, não vem. Aí quando passa um ano depois, então tempo, infelizmente, em quem trabalha com câncer, tempo é vida. Quanto mais tempo perdido, pior o tratamento, porque diminui a chance de cura, diminui o prognóstico do paciente. Doutora, pode acontecer, por exemplo, nessa prevenção, você descobrir algo e até então, nessa fase inicial, não ser algo tão grave ou ser algo que não seja maligno? Também, a gente também trata tumores que não são malignos, mas assim, alguns tipos de tumores benignos, existe risco de malignização com o tempo. Então, muitas vezes, mesmo sendo um tumor benigno, é importante a gente, algumas vezes, fazer um tratamento, porque é bem mais simples um tumor benigno. Doutora, quais são os fatores de risco? Hoje nós iniciamos o programa e batemos muito na tecla do cigarro, né? A gente chama atenção. Mas não é só isso. O que a gente precisa alertar essas pessoas sobre esses fatores de risco? Os principais fatores de risco já bem conhecidos, né, que todo mundo sabe, é a questão do tabagismo e o etilismo. Acaba que um potencializa a ação do outro. Então, são os principais fatores de risco para câncer nessa área de cirurgia de cabeça e pescoço. Um outro fator de risco importante também, que estava até antes da nossa entrevista, é a questão da higiene bucal. Então, muitas vezes o paciente não fuma, não bebe, mas não tem uma higiene bucal adequada, então fica com aquela inflamação ao redor do dente, uma periodontite, ou algum paciente... Sangramento? Sangramento. A inflamação crônica, ela é um fator de risco para o câncer. Então, alguns pacientes que usam prótese, que usam dentadura, usam, mas está ali machucando. Então, aquilo com o tempo também pode evoluir para um câncer. Então, é importante você escovar os dentes pelo menos 3 vezes ao dia, usar fio dental, trocar a escova a cada 3 meses. E consulta regular também com o dentista, porque algumas lesões iniciais que podem dar na cavidade oral, o paciente não tem sintoma.
mas já tem alterações que são facilmente detectadas por um profissional. Então, até a questão de consultas com o dentista também fazem parte de prevenção. Hoje em dia também tem um crescimento cada vez maior de casos de câncer de orofaringe, a gente chama de orofaringe a parte final da garganta, a parte da base da língua, relacionados com o HPV. Então, é muito importante as pessoas saberem que existe. Quem tiver um filho de 9 a 14 anos, a vacina é dada gratuitamente pelo SUS. Fora dessa faixa etária, já somente se for em clínicas privadas. Mas é importante porque a vacina, ela protege contra infecções. O HPV vem sendo cada vez mais câncer de orofaringe relacionados ao HPV. E é importante as pessoas saberem que tem que usar preservativo, inclusive, em todas as modalidades de sexo, mas também na questão de sexo oral, porque o sexo oral, numa pessoa infectada com HPV, transmite o HPV e é dessa forma que a pessoa pode adquirir um câncer de orofaringe relacionado ao HPV. Gente, chamar a atenção de verdade da população relacionado a esse assunto é muito importante, porque a gente está falando de um todo. A gente está falando da vida sexual das pessoas, estamos falando dos cuidados com a higiene bucal. Muitas vezes você tem uma outra parte que tem chamado bastante atenção. Às vezes a pessoa coloca uma lente dental, acha tudo muito lindo, maravilhoso de se ver, mas não faz um cuidado de tratamento dentário com o passar do tempo. Aí passa anos e anos, só procura um profissional quando sente alguma dor, só procura um profissional quando é para... Muitos nem entram na avaliação, nem buscam estar lá para ver como é que está essa lente, ficam se enganando aos olhos. E a gente precisa chamar a atenção dessa população também, né? O que está bonito por fora não quer dizer que está bonito por dentro, né? Exatamente. E também uma coisa que é muito da moda, né? A questão. Mas se tiver bem adaptada a prótese, não tiver machucando a gengiva, mas o ideal é que pelo menos uma vez ao ano, a cada 6 meses, a pessoa procure. Ali. Muitas vezes você vê algo tudo bonitinho do lado de fora, mas você não sabe se não está infiltrando algo, se não tem uma cárie ali que está incomodando. Quer dizer, 1001 coisas acontecem. Olha o que a doutora falou. Trocar as escovas, fazer uma higiene correta, escovar os dentes de forma correta, mas acima de qualquer coisa, ter o cuidado. Nestas férias, quantas mães estão com filhos em casa e ainda nem se vacinaram, né? E gratuitamente, né? Então, a gente falar do HPV é chamar a atenção dessas mães que muitas vezes, não vou tirar meu filho da escola durante as aulas. E agora nas férias? Qual a desculpa? Não tem desculpa, né, doutora? E aí a gente quer falar também sobre esses cânceres que são mais comuns. Eu quero entender a faixa etária, né? Porque a gente tem chamado a atenção dos jovens com a questão do tabagismo, né, dos fumos, mas aí a gente chama a atenção do câncer, no caso, cabeça e pescoço, atinge que faixas etárias? Olha, as estimativas do Instituto Nacional do Câncer é que nesse ano de 2024 nós vamos ter cerca de 40 mil casos novos de câncer de cabeça e pescoço. Nesses pacientes mais jovens, que aí está relacionado ao HPV, que está relacionado também ao uso do cigarro, hoje em dia os jovens, na moda, a questão do uso do cigarro eletrônico, né, que apesar de ser um dispositivo, entre aspas, moderno, né, de 10 anos para cá, ainda não tem grandes estudos que demonstrem, mas já é comprovado que muito provavelmente teremos uma epidemia de câncer de pulmão relacionada ao uso do cigarro. A faixa etária mais acometida geralmente é pacientes de 40, 50, 60 anos, mas depende da área, tá? Por exemplo, se a gente for falar de câncer de tireoide, por exemplo, é muito mais comum em mulher. Sim. Mulher de meia idade, 40, 50 anos, mas se a gente vai para a parte de câncer de laringe, já é mais comum em homens. E homens fumam mais, homens já não tem mais aquele cuidado que uma mulher tem de ir mais frequentemente ao médico, né? O homem costuma não se cuidar tanto como a mulher. Câncer de pele, geralmente, já é mais as pessoas mais idosas, 60 anos, porque o que ele pegou de exposição solar a vida inteira acaba tendo aquele efeito cumulativo que vai manifestar mais nos pacientes mais idosos. Muito bom. Doutora, nós vamos falar dessa cirurgia. Chegamos na cirurgia. Você, infelizmente, chegou lá e descobriu. Vamos fazer a cirurgia. Essa cirurgia que faz a retirada, muitas vezes, da laringe, né? No caso, essa pessoa corre o risco de não falar? Então, se for um tumor de laringe, né, que é na região da prega vocal, Sim. todo tumor a gente classifica em estágios, Sim. que se chama de estadiamento. O tumor inicial é um T1 e aí vai aumenta, quanto maior o tumor, quanto mais estruturas ele envolver, maior o estadiamento. O T1 é o tumor inicial,
T4 é quando é um tumor mais avançado. Os pacientes portadores de tumores avançados, infelizmente, eles perdem a laringe, na maioria dos casos, que é um tumor avançado, que é a caixa da voz. Sim. Então, aquela caixa da voz é retirada. Mas não quer dizer que vai ficar sem falar. A voz, como a pessoa tinha antes de adoecer, realmente é impossível ter novamente. Mas existem dispositivos, hoje em dia, sempre vai surgindo novas tecnologias capazes de permitir a pessoa voltar a falar. Tem a laringe eletrônica, que acopla aqui abaixo do mento, que o movimento da boca acaba ajudando a pessoa a falar. Tem alguns dispositivos para voz esofágica. Alguns pacientes conseguem como se fosse uma voz de arroto. Algumas próteses fonatórias que são colocadas depois da cirurgia. Então, existem possibilidades para a pessoa não ficar 100% sem falar. Mas aquela voz igual a antes, doutora, não. vai sempre acontecer os casos de que a pessoa tenha que fazer a cirurgia, no caso, se já identificar aquele câncer? Na maioria dos casos, mesmo os tumores iniciais, a maioria dos tumores de cabeça e pescoço, o principal tratamento é o cirúrgico, é o que garante a maior taxa de cura, mas alguns pacientes recusam a cirurgia ou não tem condição clínica de operar, um paciente que tem um infarto, que tem alguma comorbidade que, se for para a cirurgia, não resiste à anestesia. Então, alguns pacientes que não suportariam, existem tratamentos alternativos, como radioterapia, quimioterapia, que aí vai depender realmente do estágio do tumor. Doutora, a gente vai tocar num assunto que talvez seja importante e necessário até para os profissionais que cuidam dessa parte estética das pessoas. Mas a gente precisa falar sobre esses assuntos. Como a gente está falando de câncer de pescoço, né, de cabeça e pescoço, a gente chama atenção para essa parte estética, que são aplicações que muitas vezes são feitas no rosto das pessoas, né? Como a gente pode alertar essas pessoas? É interessante que antes de qualquer procedimento desse tipo, você procure saber se você realmente está bem, como vai essa cabeça, como vai esse rosto, como está esse pescoço, para que você venha ter medidas estéticas interessantes para esse lado mais vaidoso. Teve até um caso recentemente que chamou a atenção, e aí eu reforço a importância, que você até falou no início do quadro, da importância de você procurar um profissional capacitado e habilitado para fazer. Hoje em dia se difunde muito procedimentos estéticos com não médicos, e recentemente uma paciente, foi amplamente divulgada em redes sociais, a paciente tinha uma mancha enegrecida na pele, e aquela mancha, pelo aquele profissional, não foi detectado como suspeito de um tumor, que no caso era um melanoma, e a paciente fez um microagulhamento. Então, aquele tumor localizado naquela pinta, com microagulhamento, disseminou o tumor por toda a face da paciente. Então, assim, é muito importante fazer com um profissional capacitado, se for algum procedimento estético, procurar um bom dermatologista, né? Porque hoje em dia, infelizmente, é terra de ninguém a internet, né? Todo mundo tem um celular na mão e faz o que quiser e, infelizmente, os órgãos regulamentadores não... Então, a importância, como muitas pessoas se dizem cirurgião de cabeça e pescoço, na verdade não são, os pacientes acabam tendo um tratamento ruim, para ser um tipo de cirurgia, acaba fazendo outro, então a importância de você procurar um profissional adequado. Ontem uma paciente até me falou, doutora, eu operei com fulano que eu encontrei na internet. Gente, na dúvida, entra no site do Conselho Federal de Medicina e busca, porque todos os profissionais são registrados lá. Então, é uma forma de você não ser enganado, porque, infelizmente, hoje em dia... É verdade. E, assim, de repente, o profissional que você procurou, ele é especialista na especialização dele, né? Nos cuidados que ele vai ter com aquilo que ele oferece a você. Mas nós estamos falando de você procurar um profissional para saber se você está bem com a tua saúde, se você está bem com aquela tua pele, porque às vezes você não está enxergando, às vezes não está tão na cara, mas aí está ali, guardadinho. E aí você procura um excelente profissional. O profissional não vai ter culpa, mas é aquela história, ele não é especialista em dizer para você que você tem um câncer. Ele não vai te dizer isso. Ele vai fazer algo porque está vendo que você está muito bem, obrigado, e você vai aceitar, né, aquele procedimento. Mas e o depois? O depois já é tarde. E muitas vezes a nossa vaidade, nossa vontade de querer estar tão bem, achando que está bem, nos faz procurar algo que vai dar um sinal de que ali existe algo a mais. Então, antes de você chegar nesse algo a mais, nós temos que procurar um profissional antes. E isso, gente, eu estou falando com todos nós.
A gente busca algo e a gente muitas vezes não sabe como a gente está. E isso não é culpa, não estamos falando de culpa, estamos falando de prevenção. Se você fez isso e você não imaginava, beleza, agora você está ouvindo a entrevista e você está entendendo que antes de fazer você pode procurar um profissional, né? Exato. E assim, os bons profissionais, sempre a gente vai colocar a saúde antes de estética, antes de beleza. Não adianta nada você estar bonita num caixão. Então, primeiro saúde sempre. E estética vai sempre para o segundo lugar. Verdade. Faltou alguma informação que você ainda queira levar para quem está em casa assistindo? Eu queria só aproveitar para divulgar a campanha do Julho Verde, lá no HU, que vai ser na próxima semana, sexta-feira. A gente vai ter um mutirão de atendimentos. Existe uma fila de pacientes que estão aguardando consulta, né? 70 pacientes da fila vão ser chamados e 30 pacientes vão por demanda espontânea. Então, se você tiver algum desses sintomas, nódulo no pescoço, alguma ferida na pele que não está cicatrizando, dificuldade de engolir, rouquidão, dor na garganta, é importante que você busque atendimento, que quanto mais cedo procurar, mais fácil de tratar e de você ter sua qualidade de vida com beleza, com saúde. Quem quiser entrar em contato também com a doutora, quiser tirar mais dúvidas, quiser mais informações, tem o Instagram também, né? Isso, quem puder também, meu Instagram profissional é Natália, com TH, Natália Cavalcante, e eu estou à disposição. Doutora, muito obrigada por sua disposição toda linda, de verde, maravilhosa. Parabéns por essa conscientização. Eu acho que o Julho Verde foi muito bem representado pela Natália Cavalcante, cirurgiã de cabeça e pescoço do HU, e que informa que você não deve guardar doença dentro de casa. De repente você pensa que está saudável e não está. Quero que você continue aqui, quero lhe agradecer pela sua presença, tá bom? Obrigada. Gente, como foi bom a gente conversar sobre esse assunto e como chama a atenção da gente, né? Às vezes a pessoa diz assim, mas eu não sabia, fiz um procedimento assim, assim. Gente, isso acontece com todo mundo, sabe? A gente não nasce tão esperto para tudo na vida, mas a gente tá aqui para tentar ajudar. De repente eu fiz algo e não imaginava, mas a minha amiga vai fazer algo que você imagina não, você já sabe. Não custa nada você chegar na sua amiga. Eu acredito muito nas grandes mulheres. Você é uma grande mulher, não deixa uma mulher fazer algo que você sabe que vai fazer mal para ela. Chega nela, se é sua amiga ou uma pessoa que você admira, que você respeita, você não acha que é melhor você procurar um especialista para saber se você tá tão bem assim? Não, mas tá tudo mil maravilhas. Mas de repente não tá.